Não sou nem bom, nem mau. Eu sou a ausência de tudo. Este é o destino inexorável de todos os homens. Voltar para o reino de Hades. Anunciem a sentença de morte. Eu cheguei. A mitologia grega é muito mais do que um conjunto de lendas e mitos. Para muitos, os relatos de Hesíodo, Homero e todos os demais autores que descreviam esses mitos podem até soar como intrigantes histórias de ficção. Mas na prática, naquela época, se tratava da fé das pessoas e, claro, se tratava de uma forma de explicar e entender o mundo, a vida e, naturalmente, a morte. Para os gregos antigos, portanto, existia Zeus nos céus, Poseidon nos mares e Hades no inferno. Confira agora a história do deus grego do submundo. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. Hades, o deus grego do submundo. Quando falamos em submundo e em mundo sombrio dos mortos, não podemos meramente comparar Hades à figura do diabo, o que seria a referência mais próxima. Ao contrário disso, conhecer a história, simbologia e características de Hades é entender que, apesar de muito temido, nada ele tinha de propriamente mal. Hades, dentre outras coisas, era justiça. E você vai entender o porquê. Se você conhece um pouco de mitologia grega, provavelmente já leu ou escutou sobre o nascimento de Hades e os conflitos que envolvem esse drama. Mas para quem ainda não sabe, ou para quem ainda não assistiu o vídeo sobre Poseidon aqui no canal, que explica essa história muito bem, eu vou recapitular de maneira breve o início da história dessa divindade grega. Cronos e Rhéia faziam parte da primeira geração de deuses gregos. Eles eram irmãos, mas se casaram e tiveram 6 filhos. Eram eles Hestia, Deméter, Hera, Poseidon, Zeus e Hades. Mas essa família não era uma família comum. Isso porque Cronos havia recebido a profecia de que um de seus filhos iria derrotá-lo e usurpar o seu trono. E por isso, ele devorava seus bebês assim que Rhéia os dava à luz. Como você já deve imaginar, Hades não conseguiu fugir dessa sina. E assim que veio ao mundo, foi devorado pelo pai. Mas esse fatídico destino mudou quando Rhéia, cansada da situação, decidiu esconder seu 6º e último filho em uma ilha e entregar ao marido Cronos uma pedra para que fosse devorada no lugar da criança. O filho que conseguiu sobreviver, o caçula do casal, era Zeus, que ao atingir a fase adulta se vingou do próprio pai. Hades, juntamente com seus demais irmãos, foram libertos do estômago de Cronos e travaram uma batalha de mais de 10 anos contra o tirano. Por fim, quando venceram a batalha, Zeus, Poseidon e Hades foram presenteados pelos gigantes, respectivamente, com um raio, um tridente e um elmo mágico, para que pudessem dividir o controle da terra. Nessa nova conjuntura, Zeus ficou responsável pelos céus, Poseidon pelos mares e Hades restou o submundo. A partir de então, a morada dos deuses deixou de ser o Monte Otris e passou a ser o Monte Olimpo. Mas devido ao ônus do ofício, Hades foi impedido de se juntar aos demais deuses. Afinal, o submundo era agora o seu lar.
Por ter aversão ao sol e ter grandes responsabilidades em seu reino, Hades basicamente não saía do mundo inferior. E se você achava que ele tinha uma péssima aparência e saía por aí queimando em fogo, você se enganou, viu? Geralmente, Hades era retratado como um homem de boa aparência, de cabelos e barbas volumosas, e os atributos que o diferenciava das demais representações gregas é o fato de ele geralmente ser retratado com um cetro e o seu elmo, que é uma espécie de capacete grego-romano, e de seu auxiliar, o cão de 3 cabeças, Cérbero. O elmo, que é o capacete que recebeu dos gigantes, conferia a Hades seus poderes, sendo o mais específico e especial deles o poder da invisibilidade. A origem de seu nome, por sinal, vem dos termos etimológicos a, de não, e aiden, que significa ver. Em outras palavras, o seu nome significa aquele que não pode ser visto. O que é bastante interessante caso você trace uma relação na simbologia entre o fato dele ser o Deus do mundo após a morte e este ser um plano invisível aos humanos que ainda vivem no plano físico e carnal. Na cultura romana, ele era equivalente a Plutão, e apesar de não ser de todo mal, era absolutamente temido na Grécia Antiga, e por isso o seu nome era evitado de ser pronunciado. No geral, as pessoas acreditavam que ao falar em Hades estariam atraindo a atenção do deus, o que poderia atrair-lhes cólera e outras doenças. Por esse motivo, frequentemente vemos os poetas antigos se referirem a ele através de diversos outros nomes, como em Homero, que ele é chamado de como o Forte, o Invencível, e até mesmo de Zeus do Inferno. Dentre as diversas passagens mitológicas que mencionam a sua existência, uma é especialmente conhecida, que é o mito que diz respeito à união entre Hades e a deusa Perséfone. Segundo a lenda, tudo começou em decorrência de uma luta travada pelos deuses e os gigantes, na qual alguns desses gigantes, como Tifão e Briareu, acabaram aprisionados pelos deuses dentro de um vulcão. Por conta do feito, sempre que tentavam se libertar, cataclismas tremiam com toda a terra, o que fez com que Hades temesse que o submundo fosse exposto à claridade do sol. A fim de solucionar essa questão, ele então veio pela primeira vez à Terra. Enquanto passava por aqui, Afrodite e seu filho Eros, que é a personificação do Cupido na mitologia, decidiram pregar uma peça em Hades, acertando uma flecha do amor no deus solitário. Simultaneamente a tudo isso, Perséfone, que é filha da deusa Deméter e consequentemente sobrinha de Hades, passeava por um campo enquanto colhia algumas flores. Como você deve imaginar, Hades ficou perdidamente apaixonado pela sobrinha e, sem pensar muito, a agarrou-a pelos braços, colocou-a em sua carruagem e saiu em disparada. Perséfone gritava por socorro, mas ninguém ousava fazer nada para ajudá-la, uma vez que era Hades o autor do sequestro. Ao chegar com seus cavalos às margens do rio Cíano, esse se recusou a dar passagem, mas o deus do submundo não se acanhou e feriu a margem do rio, abrindo um buraco na terra que dava passagem diretamente aos portões do submundo. Mas as coisas não ficaram por isso mesmo. Como eu disse aqui, Perséfone era filha de Deméter, a deusa da agricultura, da boa colheita, dos grãos e das sementes. E, poderosa como era ela, as coisas não poderiam ser tão fáceis assim. A deusa saiu em uma busca incansável atrás de sua filha, vasculhando cada canto da terra, mas nada de Perséfone. Foi somente quando passou pela margem do mesmo rio Cíano, local onde sua filha fora levada, que ela conseguiu uma pequena pista do que havia acontecido. Uma ninfa que habitava o local deixou fluir pelas águas do rio a guirlanda de flores que Perséfone usava no momento do rapto. Ao perceber que a filha havia sido levada para o submundo, a deusa se revoltou
e, sofrendo, amaldiçoou a terra, impedindo que qualquer coisa nascesse e florescesse, enquanto não tivesse sua filha de volta. Devido à drástica situação, Zeus, o grande senhor do Olimpo, interveio no caso e propôs uma alternativa a Deméter. Ele estaria disposto a ir atrás de seu irmão Hades e exigir que ele devolvesse Perséfone, desde que a jovem, que a essas horas já estava no submundo, não tivesse ingerido nenhum alimento do mundo inferior. Afinal, essa era uma das leis das Parcas, que eram filhas da noite e que impediam a saída das almas do mundo dos mortos. Hades, ao saber através de Hermes, o mensageiro, do acordo feito entre Zeus e Deméter, em uma jogada traiçoeira, oferece a Perséfone uma romã. A deusa, ainda desolada, come uma única semente da fruta e, sem imaginar o que isso significa, sela seu destino, ficando presa eternamente no mundo dos mortos. Apesar dos pesares, devido ao pedido de Zeus, Hades decide travar um acordo com a sogra, e por isso combinam que Perséfone poderá passar uma parte de cada ano com sua mãe e o restante dele no submundo, como a rainha do mundo inferior. Era a partir desse mito que os gregos explicavam, por exemplo, as estações do ano, as bonanças nas plantações e as secas e invernos. Para eles, quando Perséfone estava na terra ao lado de Deméter, sua mãe, a terra passava pela primavera e o verão, e quando a jovem deusa retornava para o marido, então a terra vivia o outono e o inverno, onde o solo não é fértil. A relação de Hades e Perséfone também é fonte para muitos simbolismos dentro da mitologia grega, como a deusa está ligada às flores, frutos, ervas e sementes. Ela simbolicamente representa a germinação, florescimento, nascimento. E em contrapartida, temos Hades, seu marido, representando o óbito. A relação desses deuses é o exato paradoxo entre a vida e a morte. Para os gregos, o submundo, que também era chamado de Hades, assim como o próprio Deus, era constituído da seguinte forma: ele estaria localizado abaixo da terra e existiria uma passagem que estaria sempre aberta, na qual qualquer humano vivo poderia entrar, mas nunca regressar. A entrada do mundo dos mortos seria guardada pelo monstruoso Cérbero, o cão de 3 cabeças de Hades. Diz o mito que Cérbero era dócil com quem entrasse, mas feroz com qualquer um que pretendesse sair dali. Após passar pelo cão, a alma do morto se deparava com diversos rios, sendo o mais famoso deles o rio Estige. Para atravessá-lo, a alma precisava pagar o único barqueiro do local, o Caronte. Era por conta dessa crença que os gregos costumavam colocar moedas na boca ou sobre os olhos de seus falecidos. Caso a alma não tivesse a moeda para o pagamento do barqueiro, o morto ficaria preso entre a terra e o mundo inferior. Dentro do submundo existiria ainda 2 outras regiões distintas. Uma delas seria os Campos Elíseos, uma espécie de ilha onde os bem-aventurados e justos poderiam descansar em meio a paisagens verdes e floridas. Já a segunda região era conhecida como Tártaro e estava reservada às bestas, ciclopes e todas as demais criaturas e homens asquerosos. O Tártaro é considerado tão profundo que, mesmo fazendo parte do submundo, é considerado um lugar à parte, coberto por 3 camadas de noites, sendo o lugar mais sombrio e distante que pode existir. Ali, os condenados são submetidos a terríveis castigos, como é o exemplo de Tântalo, que por trair a confiança dos deuses foi condenado ao Tártaro, onde tem por perto água fresca e uvas, mas que ao se aproximar, elas se afastam, fazendo com que sua sentença seja sentir fome e sede eternamente. Já Ixion,
O primeiro homem a derramar sangue de um parente foi condenado a girar eternamente em uma roda em chamas. Hades, portanto, além de Deus do mundo dos mortos, era uma espécie de presidente do tribunal da morte. Ele não matava ninguém, mas ele fazia pior que isso. Ele julgava e condenava as almas que chegavam ao seu reino. Por isso, no fundo, não é mesmo possível dizer se ele era bom ou mau. Afinal, ele seria apenas aquilo que você merecia que ele fosse. E talvez o tremendo medo que causava nos humanos estava exatamente neste fato. Ele representava a sentença do julgamento de tudo que você sozinho teria feito aos outros e a ti mesmo. E você? Teria medo? Se gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até lá.